Olá, meus queridos que me assistem pelo canal. Quero cumprimentar todos vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento, que ela esteja agraciando o coração de cada um de vocês, e é uma imensa alegria poder novamente estar, através desse vídeo, chegando até você, trazendo a meditação na palavra do Senhor. Esse é o programa Renovando o Entendimento, programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu quero explicar por que esse programa se chama Renovando o Entendimento. Veja bem, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, pela palavra do Senhor nos é informado que a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita para as nossas vidas, ela só pode ser experimentada se nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformar o nosso entendimento, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é renovar o entendimento? Bom, todas as pessoas têm um conceito acerca de Deus, acerca dos costumes religiosos e tudo mais, e muitas das vezes não compreendem o que é o ensinamento da palavra de Deus, expressando a vontade de Deus real para as nossas vidas. Essa vontade de Deus real foi manifestada através da pessoa de Jesus Cristo. E só nos é ensinado acerca dessa obra que Jesus fez por cada um de nós no Evangelho, na narrativa do Evangelho que está contido na Bíblia Sagrada. Então, amados, precisamos ter o nosso entendimento renovado através das Escrituras, através da Palavra de Deus, para poder compreender essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus e experimentá-la em nossas vidas. Então eu vou falar hoje justamente sobre a graça de Deus. A graça, o nome está dizendo graça, ela significa um favor sem merecimento, tá? Então, Deus operou salvação na vida das pessoas sem as pessoas merecerem. Então, ninguém é merecedor da salvação, mas a salvação é uma obra de Deus realizada através de Jesus Cristo, expressando o seu amor por nossas vidas. Amém? Então, veja bem, aqui vamos meditar na passagem que está no livro de Tito, capítulo 2, versículos de 1 até, aliás, de 11 até o versículo 14. Então, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, assim diz a palavra do Senhor. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, e aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Veja bem, amados, essa passagem aqui na carta de Tito, ela nos informa que a graça de Deus se manifestou salvadora. Então é como eu falei há pouco, Deus, ele traçou o plano da nossa salvação. O ser humano
né? Quando nós falamos o homem, ou se referindo ao ser humano, que engloba homem e mulher, a raça humana, vamos melhor dizer assim, ela está na condição de destituída da glória de Deus, tá? Então, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, há um dom gratuito, há algo que Deus fez em nosso favor que nós consideramos gratuito, porque não merecíamos nada. Mas custou sim, foi um preço alto que foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Ele pagou com a própria vida, ele pagou realizando o sacrifício em nosso lugar. O sacrifício, a Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo 53, está narrado lá que ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos sarados. Então, Jesus foi enviado a este mundo com a missão da salvação do ser humano. E essa missão salvadora, ela é chamada graça. A graça de Deus é um favor sem merecimento. Não tínhamos méritos nenhum para a nossa salvação, mas Ele, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vê que a salvação, através da pessoa de Jesus Cristo, foi um ato de amor de Deus por nós. Então eu quero que você que me assiste nesse momento, você saiba que você foi objeto do amor de Deus. Deus amou você de tal maneira que deu Jesus Cristo para pagar o preço dos teus pecados. Então, quando o Evangelho chega até nós, quando a palavra de Deus chega até nós, nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, nossos olhos são abertos e iluminados, a nossa mente é iluminada para compreender o que significa essa salvação por meio de Jesus Cristo. É por isso que nós exercemos fé em Cristo Jesus como nosso Salvador. E você que me assiste também precisa exercer essa fé. Você tem que crer no Senhor Jesus, né? A Bíblia nos informa, no livro de Atos, no capítulo 16, que ali, quando o carcereiro, né, viu que os prisioneiros, as celas estavam abertas e Paulo e Silas estavam ali junto com os outros prisioneiros, ele intentou se matar, mas Paulo e Silas disseram, não faças isso, nós estamos aqui. E o carcereiro falou, o que é necessário que eu faça para me salvar? E aí foi respondido que creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, amados, a salvação é um presente de Deus para nós. É importante você compreender que Deus quer lhe salvar. E sem Jesus Cristo não há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, somente em Jesus Cristo há salvação. E por isso que Jesus falou em Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então existe a proposta de Deus para a salvação e a condenação. A condenação já é uma condição da raça humana,
por causa da desobediência à palavra de Deus, lá o primeiro casal desobedecendo a palavra de Deus, a raça humana herdou o pecado e a consequência do pecado. Como eu falei, o salário do pecado é a morte. Então, a condição da raça humana está numa condição de perdição, de condenação. Mas há um Salvador que foi enviado a esse mundo e que pagou o preço dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele levou sobre si, lá na cruz do Calvário, ele levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, quando Tito diz aqui no versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E quando ele diz aqui, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, a graça de Deus já se manifestou, trazendo salvação e nos ensinando como devemos caminhar nesse mundo, com sensatez, com justiça, né? E piedosamente, e aguardando a bendita vinda do Senhor Jesus Cristo, que há de voltar para estabelecer, né, a eternidade juntamente com o seu povo. O período que nós estamos vivendo agora é o período da graça de Deus, onde o evangelho está sendo proclamado. Mas um dia vai chegar quando o Senhor Jesus retornar para reunir o seu povo, para estar com ele para todo sempre. Aí não vai ser mais necessário pregar o evangelho da salvação. Jesus já vai voltar para reunir o seu povo com ele. Então é importante que você que me assiste, você creia, tome posse da salvação através da fé. Então ele diz aqui, no versículo 14, o qual, Jesus Cristo, a si mesmo se deu por nós. Então você veja que Jesus a si mesmo, ele se deu por nossa causa, no nosso lugar, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Você vê que Jesus se deu a si mesmo para nos remir de toda iniquidade e para purificar para ele mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Lá na carta de Pedro, né, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que a igreja, o povo de Deus, é a nação eleita, o sacerdócio real e o povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja bem, o povo de Deus que exerce fé no Senhor Jesus Cristo se torna propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, como diz a palavra do Senhor da carta de João, o maligno não toca mais. Nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho. Nós hoje vivemos o reino do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus, ele é espiritual, ele está em nós, é através da palavra de Deus, através do evangelho da graça, através do Espírito Santo habitando em nós, nós vivemos hoje o reino de Cristo. A palavra que nos dá vida e vida com abundância, a palavra que nos justificou pela graça mediante a fé. Isso está aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, essa importante passagem, é bom o povo de Deus sempre lembrar dela. Então, veja bem, Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a
fé. Então você vê que a salvação é pela graça e mediante o quê? A fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo, né? E diz aqui, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então você vê que a salvação, ela foi uma dádiva de Deus. Nós não merecíamos, mas ele nos deu. Nós não tínhamos mérito nenhum para ser salvos, mas ele propôs que o seu próprio Filho unigênito, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, através desse, nós tivéssemos a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa justificação. Então diz aqui, isto não vem de vós, é um dom de Deus. E no versículo 9 diz, e não de obras, para que ninguém se glorie. Então veja bem, amados, que a salvação, até nesse ponto, Deus não deixou que nenhum ser humano se vangloriasse. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não é de nós mesmos, é um dom de Deus. E não por nossas próprias obras, para que nenhum de nós se glorie. Então, a Bíblia diz, se alguém quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, eu louvo a Deus pela minha salvação, mas eu me glorio não em mim, eu me glorio em Jesus Cristo, pois foi Ele quem pagou o preço dos meus pecados. É isso que você precisa entender, meu querido. É isso que você precisa entender para você poder vivenciar o melhor de Deus na sua vida, né? Renovando o seu entendimento, compreendendo a verdade, compreendendo a graça de Deus e poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Então você vê que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, né, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, ele falou lá para Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, até o apóstolo Paulo mandou a carta para Timóteo dizendo, se fortifica, se fortaleça na graça que está em Cristo Jesus. Porque, queridos, o nosso fortalecimento espiritual, o nosso fortalecimento para nós vencermos batalha, vencermos situações, está na graça de Deus, através de Jesus Cristo. Todo cristão tem situações para vencer, problemas para resolver, desafios para enfrentar, mas nós não podemos confiar na nossa carne, no nosso próprio ímpeto, nas próprias ideias. Nós temos que estar fortalecidos na graça, na palavra de Deus, no Evangelho, que nos mostra que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo é aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos e está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Então eu quero que você saiba que você, crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você terá Ele como Senhor das suas vidas, como seu Salvador pessoal, como aquele que te justifica pela graça mediante a fé e aquele que estará intercedendo em seu favor junto ao Pai. Então isso é a graça de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, né? Então, amados, eu deixo essa palavra para a sua meditação, para a sua reflexão. Eu quero que você que ainda não é um crente em Jesus, abra seu coração, através de ouvir essa mensagem, creia no Evangelho, receba o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, confesse Ele, confesse Jesus, o Senhor é o meu Salvador, eu creio em Ti como meu Salvador pessoal,
como Senhor da minha vida, para governar a minha vida, para me conduzir na minha caminhada, né, nesta vida, e recebo o Senhor como meu Senhor e como meu Salvador pessoal. Então creia no Evangelho, abrace a fé em Cristo e tome posse da sua salvação. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, já que já é um crente em Jesus, já é um cristão, não deixe de estar se alimentando da palavra de Deus, se fortalecendo na graça de Deus. Você vê que Paulo escreveu para Timóteo: filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então se fortaleça, se fortifique, fortaleça a sua fé, edifique a sua fé, esteja sendo nesse momento restaurado, avivado, despertado pela palavra do Senhor. É assim que eu deixo essa palavra para todos vocês e creio que Deus está fazendo uma obra em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então que Deus abençoe você, abençoe seu lar, abençoe sua família, abençoe as suas áreas familiar, emocional, espiritual, financeira e física. Que Deus abençoe todas as suas áreas e te sustente firme na fé em Jesus Cristo, na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom, meus queridos, ao final então de assistir o vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe também de se inscrever no canal para ser notificado todas as vezes que for publicado um vídeo novo. Amém? Então fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima oportunidade em nome do Senhor. Amém.